Viviane, na semana passada, né, eu te passei um artigo, passei uma pauta, e é uma pauta muito importante, porque é uma novidade, né? Pelo menos para mim foi uma novidade, acredito que seja também para muita gente. Para você eu sei que não, mas eu estou me referindo ao definhamento psicológico das pessoas, ou seja, aquele sentimento que acomete muita gente e que nos paralisa, diferente da depressão. É isso, Viviane? Bem diferente. O termo tem sido usado, né? Estamos definhando emocionalmente nesse tempo de pandemia. É engraçado como que o brasileiro, a todo momento, ele se depara com a falta de repertório, com a falta de ferramenta para lidar com dificuldade, para lidar com adversidade. E você sabe que dentro da minha ciência, dentro da psicologia, a gente tem algumas linhas teóricas importantes. Uma delas é o existencialismo, e o existencialismo é criado por um neuropsiquiatra chamado Viktor Frankl, austríaco, judeu, trabalhava até que começa o nazismo a persegui-los. Viktor Frankl, ele sobreviveu a 4 campos de concentração, Beto. E ele diz o seguinte: dentro do campo de concentração, diante do definhamento, não só emocional, mas físico, porque as pessoas definhavam de fome mesmo, ele conseguiu perceber que alguns judeus, diante daquele cenário catastrófico, eles ainda amparavam uns aos outros e dividiam o pouquinho de pão que eles tinham para comer. Terminada a guerra, ele sobrevive e ele passa a estudar a busca do sentido da vida. Um livro dele chama-se Em Busca do Sentido. Como é que algumas pessoas, diante desse definhamento físico e psicológico, conseguem seguir? Que capacidade é essa? De onde vem? Qual é o sentido da vida? O sentido é olhar que em situações de paz a gente desfruta, em situações boas a gente desfruta daquele momento. Em situações ruins, a gente tenta transformar. E diante da incapacidade de transformar, a gente transforma a si. Então, o brasileiro, ele se apresenta definhando-se emocionalmente, porque ele ainda não consegue entender que a transformação precisa vir de dentro. Nós não estamos vivendo tempos de paz, vivemos tempos de guerra. Nós não podemos transformar essa realidade tão caótica, tão difícil para muitos, principalmente para nós que somos de verdade cidadãos comuns, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que transformar a si. E como é que a gente faz para deixar de definhar emocionalmente? A gente precisa entender que nós estamos aqui por um bem maior, que diante dessa adversidade a gente precisa buscar um sentido para a nossa vida. E esse sentido está em ajudar a quem está do nosso lado, em amparar quem está ruim, quem está com fome, quem está mal. E é isso que ele aprendeu naquela situação tão difícil, e é isso que ele passou como uma técnica mesmo chamada logoterapia, a busca do sentido da vida como forma de encontrar a saúde mental. Viviane, eu vou te colocar uma situação paralela a isso. Eu sei que o exemplo pode não caber, mas muita gente vai entender. Quando chega numa certa idade, a gente tem que praticar atividade física, tá? E eu pratico há muitos e muitos anos, mas sempre que eu pratico, é claro que muitos gostam, mas muita gente também não gosta, se sente incomodado. Então, eu psicologicamente me preparo para ganhar alguma recompensa depois da atividade física. Isso aí alivia um pouco o meu mau humor em determinados dias, principalmente agora no frio. É difícil praticar atividade física, é mais complicado. Dentro desse pensamento paralelo, ou seja, se a força que você deve ter para ajudar o próximo te der alguma recompensa emocional, isso pode facilitar, pode criar uma trilha de acesso para que você realmente ajude uma outra pessoa e saia desse estado? Sim, porque isso dá sentido à sua vida, Beto. Né? Falando um pouquinho da atividade física, né? A gente não pode fazer só o que a gente gosta na vida. A vida não é assim, esse não é o jogo para ninguém. O jogo da vida é: eu faço o que eu preciso fazer, eu faço o que é importante para mim, eu faço o que é importante para o próximo.
né? Então, assim, tem pessoas que acham que a vida é só fazer o que gosta. Não, não é. Eu também não gosto de fazer atividade física. Eu tenho consciência que eu não gosto, eu acho que isso é importante, mas eu tenho consciência que eu preciso, que isso vai me dar um ganho para mim, que é a longevidade, a vida com saúde e tal. Porém, quando você se dispõe a ajudar outra pessoa, algo dentro da sua mente te faz preso a uma engrenagem e você encontra um sentido. Isso acontece com muitas pessoas que já na terceira idade, já com idade avançada, elas entram, começam a participar de projetos sociais, ou elas começam a fazer um voluntariado, elas falam, nossa, deu sentido para a minha vida. Porque isso acontece mesmo. O Frankl estudou e falou, o sentido da vida não é você viver só para si e fazer só o que você quer e fazer só o que você gosta. Não é só olhar para você. Olha para o lado, divide um pouco o que você tem, ajuda quem precisa, porque isso vai trazer um sentido para sua vida e você vai perder essa sensação de estar definhando. Entende? Certo, certo. O difícil é inserir isso na cabeça de muita gente numa época de muito egoísmo, né, Viviane? Pois é, Beto, eu acho que o brasileiro ele é essencialmente egoísta, porque ele tem tudo muito fácil. Tudo é muito fácil. Ele nunca precisou abrir mão de nada na sua vida. E aí ele tá sem sentido, e tá se sentindo definhando, e tá triste, e tá com a saúde mental devastada, porque ele não encontra razão de viver. Só que a razão de viver não está em fazer o que a gente quer, em viajar, em poder ir no bar, em poder passear no shopping. Não é sobre mim, não é sobre eu. É sobre estar inserido numa engrenagem maior. Você sabe que as pessoas que estão participando, que estão envolvidas e comprometidas com projetos sociais, que estão fazendo pelo próximo, mesmo que seja juntar um grupo de pessoas para poder fazer uma atividade física outdoor, porque as academias não estão tão seguras, tal, elas não se sentem definhando. Elas se sentem úteis, elas estão sofrendo menos. É aí que está. A gente precisa sair desse olhar tão egoísta que o brasileiro tem. Né? E a gente olha isso e quando a gente olha para muito do nosso governo, a gente vê egoísmo puro. E quando você entra num processo que é egocêntrico, vai chegar um momento em que você vai se sentir definhando, que a sua vida vai perder o sentido. O sentido da vida está em olhar para o próximo e dividir o que você tem. Buscar acalento, buscar a transformação de si e não do outro, porque a gente não muda nada, a gente muda a nós mesmos. E tá de bom tamanho, né? Tomara que essa sua dica, essa sua sugestão invada os corações de muitos de nós que estamos acompanhando esse papo sempre inteligente. Viviane, muito obrigado mais uma vez, tenha uma ótima sequência da semana e até a próxima. Obrigada, Beto. Uma ótima semana para todos nós, com bastante otimismo, com bastante perseverança e vamos buscar o que a humanidade já passou, porque na nossa história a gente encontra saídas para esse momento tão difícil. Grande abraço para vocês. Legal. Essa Viviane Batistella, muito obrigado. Sempre inteligente, sempre importante a participação dela aqui no nosso programa.